Deixa eu já me organizar aqui. Bom, Marta, assisti um pouco da live, não consegui ver tudo, mas então de ver estava bem legal. Parabéns aí. Vamos lá, pessoal chegando, legal, ótimo, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Tá sempre demorando um pouquinho para conectar. Vocês devem ver a live aparecer e cair, aparecer e cair, né? Mas agora acho que estabilizou. Qualquer coisa, cai de novo, a gente volta, não tem problema nenhum. Então, legal. Bom, vamos lá, pessoal. Sem muitas delongas, porque não quero fazer vocês ficarem 1h30 igual ontem, né? Mas vamos lá. Hoje, então, deixa eu mudar o slide aqui. Continuando, então, a sequência do marketing turístico digital agora pós-Covid, né? Que a gente está fazendo esse exercício aqui de imaginar os cenários, entender como é que a gente pode se comportar num momento como esse, né? E aí agora a gente vai falar hoje, a gente falou, vamos recapitular para quem está entrando agora pela primeira vez, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? A gente começou com uma introdução ao cenário, né, o cenário como que está, como que a gente projeta mais ou menos, como que a gente imagina e por que a gente tem que começar a se mexer agora. Depois a gente foi para análise SWOT, a gente foi para a matriz BCG, então os dois cenários internos, né, análise SWOT para entender as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças da empresa. Quem não assistiu as primeiras lives, tá tudo lá em cima no meu perfil, tá no meu profile, vocês entram no link e tem todas as lives até ontem, sobe no YouTube, se quiser assinar o canal do YouTube, vocês vão acompanhar tudo por lá, tá? E aí aqui em seguida a gente viu a matriz BCG, que é uma maneira de a gente tentar avaliar quais produtos a gente segue daqui para frente, quais a gente avalia colocar no pós-crise, né? Como entender a composição dos produtos que vocês têm, se dá para seguir do mesmo jeito, se vai mudar. Eu mexia com cruzeiro, mexia com internacional, mexia com não sei o quê. Vai ter um momento de transição que a gente vai ter que, se quiser continuar no mercado, vai ter que adaptar para outros produtos e serviços, até imaginar quando tudo chegar na normalidade que a gente espera, né? Aí a gente retorna com alguns produtos e serviços que já vão estar mais tranquilos para trabalhar. Daí a gente foi para SWOT, matriz BCG, a gente foi para público, né? Acho que teve mais uma coisa antes de público, não lembro agora. Mas beleza, a gente teve público, deixa eu ver se eu tenho um resuminho aqui. A gente foi para benchmarking, desculpa. A gente foi para benchmarking e aí no benchmarking a gente viu como olhar para a concorrência numa situação como essa. Falamos como que são as empresas que se pautam pela concorrência, o que a gente tem que olhar, extrair, né, olhar para a concorrência, ver o que tem de bom, tentar trazer para fazer melhor e o que for de ruim a gente dispensa. E aí a gente foi para público ontem, que a gente falou sobre público-alvo, diferença público-alvo, como que te identifica, qual que é o perfil dele, entender um pouquinho mais essa dinâmica e que tudo vai mudar provavelmente, principalmente nesse processo de transição. Alguns hábitos de consumo vão mudar, os hábitos de viagem vão mudar. Então a gente pontuou um pouquinho disso junto com conceitos e práticas que a gente fez. E hoje a gente entra em personas, né? Que a gente entra naquele esqueminha que eu vou voltar aqui rapidinho, que a gente falou aquele dia. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Vocês vão conseguir ver. Aqui. Deixa eu só ver se alguém comentou algo. Não, beleza. Esse esqueminha que eu mostrei ontem para vocês, né, que tem aí público, que é o que a gente falou ontem. Dentro do público existem nichos. Dentro pode ter mais de um nicho também, mas a gente fez tudo só por escala, né? Então, público dentro de um universo gigantesco, daí nicho, aí tem persona, que é o que a gente vai falar hoje, que é uma forma de materializar um público que a gente idealiza, que a gente quer atingir, que a gente quer se comunicar, que a gente quer converter, né? E aí todos eles estão inseridos dentro de uma área que a gente chama aí de audiência, imaginando as pessoas que fazem parte, que te seguem, que te curtem, que faz parte da sua lista de e-mail, né? E dentro desse bolo também a gente tem a comunidade, que é quem você normalmente se relaciona e tem um relacionamento de engajamento, né? E no meio de tudo isso, de todos os níveis, você tem clientes, tanto fora do seu público, fora do seu público, que por isso que a bolinha rosa ela até sai um pouquinho, pega o roxinho, porque a gente tem clientes de todas as áreas. Às vezes você atende um cliente que foi indicado, não tem nada a ver com o seu perfil, mas alguém indicou e você atende ele, né? Então, para entender esse cenário, agora a gente vai evoluir para persona, tá? Essa questão da persona, o que é importante a gente entender?
Tá? Para a gente não confundir muito com o público, por isso que esse esqueminha aqui é legal, que está até no meu post do Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha depois. A gente não confundir, porque isso pode começar a confundir na hora de criar anúncios, na hora de criar conteúdo, porque em um a gente vai privilegiar mais anúncios em alguma situação, públicos, desculpa, e outros a gente vai para persona, tá? E aí vocês vão entender também por que persona não é mais tanto a coisa que a gente dita por aí. Porque as personas hoje, elas, você focar em uma persona só, personificar o seu público em uma pessoa, ou 3 que seja, às vezes você tem uma margem de erro muito grande. Por isso que hoje a gente tenta nortear as pessoas para essa parte mais interna que eu falei, que é a comunidade. Porque quando a gente foca que a gente quer construir uma comunidade, a gente vai atrair mais pessoas que se encantam com a sua marca, que se envolvem com a sua marca. O nosso objetivo fica muito mais claro, que eu não quero pegar pessoas pelo braço e trazer porque ela tem um perfil que eu acredito que é parecido. Não, eu quero atrair ela para a minha comunidade, para que ela entenda a minha essência, que ela entenda a minha proposta, e aí quando a gente pensa em comunidade, a gente já não tem públicos e personas específicos, a gente tem grupos de públicos e grupos de personas que fazem parte da nossa comunidade. E isso, o que é legal? Em situações como essa de crise, a gente consegue ser muito mais flexível para uma mudança de estratégia, porque a comunidade ela não vai mudar, a comunidade, a essência dela ainda é mais forte. O público e as personas, elas mudam de hábitos, são muito mais sensíveis. E quando ela muda, você tem que fazer um trabalho muito grande. Mas quando a gente foca em comunidade, eu vou explicar isso mais para frente, a gente tem uma estratégia que vai sofrer mudança, mas menos, porque a comunidade ela se sustenta um pouco mais. Tá? Então a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Deixa eu entrar aqui agora, vamos lá. A observação de sempre. Tá? Anotem tudo, que é muito importante vocês anotarem, tomem nota que sempre vai precisar. Segue a orientação aqui de cima, compartilhe com um amigo, com uma amiga, com o pessoal que acha que vai ser interessante, que é conhecimento que a gente está compartilhando aqui. Já clica no aviãozinho, manda uns botãozinhos aí no coração, tá? Dá uns likes aí para saber se vocês estão gostando e vão seguindo, tá? Sem muitas delongas aqui. E tome água, por favor. A água é importante. Bom, vamos lá. Eu vou agora trocar minha telinha. Beleza. Valeu os likes, pessoal. Bom, vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui, porque deve estar pequenininho aí para vocês verem. Tá, vamos lá. Dá mais um zoom. Vamos lá. Mais um. Perfeito. Acho que agora ficou bom. Então, o enfoque em comunidade é mais eficiente. Não existe um grau assim, tipo, todos são importantes, tá? Depende da estratégia que você vai aplicar, tá, Rosa? A gente tem essa situação que público para campanhas de anúncios, que você vai dar um tiro um pouco maior para você tentar resgatar algumas pessoas que têm um perfil um pouco mais aberto, mais amplo, é importante, porque se você também foca só em comunidade, a sua comunidade é o que você retém, a sua comunidade é o que você já tem, a sua comunidade é uma coisa que você idealiza sempre ampliar e aumentar. Só que para ela entrar para sua comunidade, ela antes ainda é um público, ela antes ainda é uma persona, você ainda tem que ter uma escadinha para não focar só também na sua comunidade, porque a sua comunidade, que nem eu falei para você, a gente vende também para pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, que não fazem parte do nosso público, né? Então, não vou falar qual que é mais importante, mas estou falando que a nível de impacto, igual a crise que está acontecendo, todo mundo que tem uma comunidade forte hoje, influencers, marcas, né, até vocês como relacionamento, a nossa tendência de envolvimento e de participação ficar mais sustentável é sempre com a nossa comunidade. Então, quando a gente sustenta e alimenta uma estratégia baseada em comunidade, a gente fica muito mais forte. Porque quando a gente quer pegar todo mundo e qualquer público, qualquer nicho para inflar e ter um público gigantesco, uma audiência gigantesca, numa situação de crise, elas não se amarram a você, né? Elas espanam, elas não se envolvem, elas não entendem sua proposta, porque você também não está trabalhando uma proposta de valor. Então, você perde muito do trabalho que você construiu até esse ponto, sem pensar em comunidade, você perde muito fácil, né? Então, são estratégias que você vai ter que levar paralelo. Estratégia com públicos, com personas, que é legal a persona para você produzir conteúdo, e a comunidade ela sempre vai ter o melhor de cada um.
tá? Mas a gente vai entender isso melhor até a última aula, vocês vão tá craque nisso daí, beleza? Mas qualquer dúvida vai perguntando, tá, pessoal? A gente sabe que vai ter muitas coisas novas aqui para a gente poder processar, né? Então vamos lá, personas. Tipos de personas, só para vocês. É algo um pouco. É o máximo do acadêmico que eu vou trazer aqui, tá? O resto é tudo mais prático. Mas vamos lá. A gente tem alguns termos que você já deve ter ouvido falar, como buyer persona, que são os compradores, as personas dos compradores, dos consumidores. A gente tem a proto-persona, que eu vou explicar, e tem a brand persona. Tem muito mais outras. Todo mundo quer inventar um nome de persona. Eu vou me ater a esses três porque é o que importa para a gente tentar entender a diferença de uma para outra, tá? Então a gente tem que em buyer persona. Normalmente é quando a gente faz um levantamento de dados baseado em pesquisas, entrevistas, ela é muito mais certeira, tá? Quando você fala, construir minha buyer persona, se não foi através de pesquisas e dados, fatos realmente da sua base ou do perfil que você gostaria de atingir, que foi lá em campo, perguntou, a gente não tem uma buyer persona, a gente tem uma proto-persona, que é um protótipo, tá? Então, quando a gente fala que é proto-persona, ninguém vai chamar, porque é um nome mais técnico, né? Mas a gente não pode se iludir achando que a buyer persona que a gente construiu baseado nos nossos achismos, numa coisa que você vai perguntar entre a sua equipe, que não foi direto um grupo real mesmo de pessoas com esse perfil, é um protótipo, porque você vai ter margens de erro. Tá? Não tem nada errado em fazer isso, grande maioria faz isso porque não tem recurso, não tem estratégia, não sabe como levantar uma pesquisa, tá? Mas a gente pode pôr na balança e vai perceber que as buyer personas baseadas em pesquisas, em dados, em entrevista, ela tem muito mais fit, ela aparece muito mais com o que você idealiza do que aquilo que você imagina no proto-persona que você vai, eu acho que elas têm uma média de idade e tal, que ela gosta de fazer isso, quando ela acorda ela gosta daquilo, e quando ela vai pensar em viagem dessa maneira, mas eu acho. Então eu acho, o feeling ele é importante, a gente consegue compor alguma coisa, só que a gente tem que estar ciente que essa proto-persona que a gente vai prototipar, ela pode sofrer alterações mais constantemente. Ela é mais sensível. Então a gente tem que sempre atualizar. Quando a gente constrói persona, eu vou sempre colocar versão 1.0, versão 2.0, versão 3.0, independente se é buyer, a partir de pesquisa ou se é proto, porque as pessoas mudam, os hábitos mudam. Agora, principalmente nessa situação que a gente está, vai mudar demais. Se você já desenhava buyer personas, proto persona antes, tinha essa técnica, essa estratégia de olhar para a persona, joga no lixo. Não joga no lixo. Pega ela e dá uma atualizada, tá? Versão 3.0 pós-crise, sei lá, cria uma versão, porque ela vai ter um hábito, ela vai ter um comportamento nesse momento de transição que é diferente de antes e que vai ser diferente de depois, porque depois a situação vai estar mais favorável, vai estar mais tranquilo, as pessoas vão ter mais informação, vai ter menos essas fake news, menos esses decretos que saem um dia após o outro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente não sabe como que vai estar a criminalidade depois, pode ser uma questão de segurança pública depois que a gente vai sofrer, então a gente não consegue, e por isso que a gente tem que atualizar constantemente para a gente não ficar caindo na cilada de que o que você desenhou lá atrás vai valer agora, tá bom? É só para abrir a cabeça de vocês. Então essa é a diferença, que é sensível, ela é pouquinha, mas que pode... você vai ter um trabalhinho um pouco maior, tá? A brand persona, que a gente vai dar uma pontuadinha amanhã, que vai entrar um pouco em posicionamento, um pouco de linguagem da empresa junto com o público, que eu acho que quase ninguém se dedica um tempinho para isso, né? E nesse momento é importante porque as pessoas vão ter que confiar no que a marca está falando, elas confiam na marca. E se você pisa na bola com ela num momento como esse, você impacta negativamente na sua marca. Então, o posicionamento que você vai escolher, as palavras que você vai escolher nesse momento, até as promoções que você vai trabalhar, elas podem impactar o seu posicionamento de marca, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso amanhã também. Então a brand persona, que é brand de marca, é a persona da marca.
Tá? Como que a gente vai materializar a marca? Tipo, tem clientes que a gente personifica, essa daqui é a Bianca. A Bianca é quem cuida das redes sociais da empresa X. Ela gosta disso, ela gosta daquilo, tal. Por que é importante ter isso? Para não parecer que é uma marca bipolar, que uma hora ela está falando super alegre, super informal, e de repente ela está falando super formal, de repente ela está falando em terceira pessoa, de repente ela está falando em primeira pessoa. Não que não possa acontecer isso, mas você tem que criar regras para não parecer que cada dia tem um cara ali, um radialista, né, que tem alguém ali falando pela marca. Aí você não consegue colar, não consegue criar uma identificação. Por isso que é importante amanhã a gente falar um pouquinho sobre brand persona, que é importante. Quem nunca parou para pensar nisso vai abrir um pouquinho a cabeça também, tá? E aí a comunicação começa, lembre-se disso, a comunicação começa com quem escuta e não com quem fala. Normalmente, tá? Não vou falar que é todos, mas a grande maioria, eles começam o processo de comunicação falando para todos os lados e tentam encontrar público que vai entender o que ele está falando, tá? Eu queria uma promoção super assim, sem pensar no público, e depois vai procurar o público que vai gostar daquela promoção, daquele produto, daquele serviço, né? Então a gente tem que inverter a roda começa com quem escuta, tá? Então toda a sua estratégia de comunicação, todo o seu posicionamento de marca, tudo isso é de acordo com quem escuta do outro lado. A partir do momento que você entende quem é que está do outro lado escutando, você formata a sua comunicação, o seu tom de voz, as suas promoções, os seus produtos, serviços. Então é sempre do consumidor para cá. Marketing, tá, gente? Marketing é claro. Marketing é focado em pessoas. São estratégias da empresa de tentar entender o hábito do consumo e tentar facilitar, né, essas pessoas, que é o seu potencial consumidor, a comprar de você. E você só vai conseguir ter sucesso com isso se você olhar para o seu público. Então, começa com quem escuta. Por isso que a gente não está começando nesse processo, tá, com objetivos e metas. Objetivos e metas vai ser depois de amanhã. Tá? Domingão vai ser o dia para a gente falar de objetivos e metas. Porque agora que eu sei minha empresa, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, quem é meu concorrente, quem é meu público, quais são os meus produtos e serviços, agora eu posso claramente entender o que é meu objetivo na vida, entendeu? E muita gente começa pelo objetivo. Vou começar a desenhar os objetivos, eu quero vender tanto, quero ganhar tanto, quero não sei o que, quero blá, 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 e aí vai construir estratégias em cima disso. Então a gente tem que inverter isso, ainda mais no momento de crise que a gente está revendo valores, revendo posicionamento, revendo se a empresa vai continuar em pé. Já aproveita, vamos fazer do jeito certinho, tá bom? Então, vamos lá. Começa com quem escuta e não com quem fala. Por exemplo, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo bem básico para ilustrar. iPhone XS, XS Max, ou X, o último aí que tem, né? Eu sou da família Android, vamos falar iPhone XS, tá? Às vezes, se a gente pensar na comunicação de um produto desse, a gente vai querer falar com todo mundo. Ó a dificuldade quando a gente quer falar com todo mundo, tá? Existem pessoas que querem ter o iPhone top de linha por status. Ela quer mostrar, andar na rua, tirar o celular, mostrar que ela está manipulando um iPhone de última tecnologia. Tem aqueles que querem uma câmera incrível. Coincidentemente, a marca ela tem um poder de câmera excelente. E essa pessoa ela está procurando, se sair, sei lá, um Xiaomi, um Samsung com a câmera melhor, pode ser que ele se norteie para comprar outra marca porque a câmera é melhor. E aí o valor, a percepção de valor é diferente. E tem aquele que quer armazenamento. Ele não quer um celular inferior porque ele quer muito armazenamento. Quer mais de 1 TB de armazenamento dentro do aparelho. Não sei o louco que quer ter 1 TB no celular e depois ele é roubado e perde, né? Mas beleza. Mas tem aquele cara que ele quer comodidade para ter um armazenamento, para armazenar as fotos, os materiais que ele faz, tudo, né? Tem gente que gosta disso. E aí, como que a gente comunica cada um desses fatores para todo mundo? Então, a partir do momento que a gente entende que algumas querem status, algumas querem uma câmera incrível, alguma quer armazenamento, a gente começa a desenhar melhor por personas para identificar o que o João, que ele gosta de aparecer com um aparelho novo, ele gosta de ser o cara que o evangelista, que ele quer conquistar todo mundo e falar você tem que comprar esse aparelho, que é muito bom, não sei o quê. Entende que é muito além do que idade, classe social,
região geográfica. Ele é muito mais entender quem é a pessoa, como ela se comportaria com o seu produto ou serviço e o que você quer gerar de impacto nele para ele se sensibilizar e entender que até o seu produto ou seu serviço tem mais valor que o concorrente. Se a gente não olha para a persona, a gente sempre vai ter que vender preço, a gente sempre vai ter que competir com fatores que todo mundo tem, né? Então a gente não consegue tanto se diferenciar. Por isso que o fator de estratégias com persona ajuda você a amadurecer um pouquinho essa visão. Coloquei aqui um exemplo, Bonito MS. A gente tem pessoa que quer para ir para Bonito, que quer se desconectar da rotina. Ele quer, eu não quero mais ficar acordando, trabalhando, volta para casa, assiste TV, dorme, trabalha. Ele quer mudar essa rotina. Tem aquele que quer uma aventura. A pessoa ela quer ir para lá para atividades de aventura, porque lá tem todo tipo de atividade, desde relaxamento até aventura, mas tem aquele cara que quer aventura. E tem aquele que quer uma lua de mel inesquecível, que ele não vai sozinho, vai ele e a esposa, ou ela e o marido, né? Ou, sei lá, ou qualquer formato de composição de casal, ela vai querer ter uma experiência a dois num destino. E aí ela quer uma lua de mel inesquecível. Tá? Então, qual que é a abordagem? Eu não posso fazer uma abordagem generalista para todo mundo. Eu posso fazer, não vou deixar de fazer, lógico, porque a gente tem que fortalecer a marca de uma maneira e mostrar que a gente tem outros mix de produtos, mas na estratégia que eu quero impactar e converter diretamente esse tipo de público, a estratégia usando persona vai te fazer entender melhor quem que é o seu público, tá? Tá claro até aqui? Deu para materializar o entendimento e o valor da persona? Vão comentando aí se tem alguma dúvida, tal. Aproveitar aqui, anotem tudo, enviem suas dúvidas, vão comentando aí, que uma horinha eu paro aqui para olhar também, e compartilha, aperta no aviãozinho, aperta no coraçãozinho, tira print das telas se precisar estudar um pouquinho, rever alguma coisa depois, compartilha no Stories também, que a gente convida mais gente ainda para participar, tá? Se hidratar. Vamos lá. Então, deixa eu ver só se tem alguma pergunta. Tá muito bom, legal, valeu. Beleza, pessoal. Não tem dúvidas. Se eu não vi alguma dúvida, manda de novo, porque eu tô com 4 telas aqui. Daqui a pouco eu vou para mais uma, vocês vão ver aí. Bom, beleza. A parte de introdução é isso. Eu acho que vocês não vão ter nenhuma dúvida até agora, então quer dizer que tá tudo bem. Bom, eu expliquei já a diferente público-alvo, persona. Eu vou pegar um exemplo prático aqui, tá? Por exemplo, uma expedição fotográfica no Vietnã de 10 dias. É o produto que você tem para vender, tá? Quem seria um público-alvo interessante? Público, tá? Não é persona. Público, sexo, idade, escolaridade, etc. Tal. Vamos para o fator preço. Sei lá, $3.000. Joguei um valor aqui ilusório. $3.000 uma expedição fotográfica para o Vietnã. Beleza. Quem que é a sua provável persona? Né? A gente imaginou um público com perfil de sexo, de idade, escolaridade e tal. Agora a provável persona. Como que ela se encaixa nisso daí? Tá? A gente vai nortear por renda familiar, ou idade, motivações, tempo disponível. Entende que a gente começa quando a gente mistura essas informações de público, persona, nichos e blá 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 blá, a gente às vezes começa a questionar, mas será que isso é fator para persona ou fator para público ou fator para outra coisa? Em resumo, dados mais soltos normalmente são de público. Tá? Dados mais estatísticos, tipo numéricos, como idade, ou informações mais isoladas, como região que ela mora, sem contar muito com... e as pessoas elas têm muito mais a ver com hábitos de consumo, rotinas, dores, desejos, coisas que incomodam ela. Então a gente tem muito mais a parte sensorial para entender quem é a persona. Então, a gente começa a desenhar quem que é o cliente ideal, então.
Tá? A gente começa a ver algumas campanhas de expedição fotográfica, a gente acha que é o pessoal explorador, jovem, né? A gente materializa às vezes aquela imagem daquela pessoa que pega a sua câmera, equipamento de última geração, vai fazer aquelas fotos incríveis, porque às vezes a gente toma como referência os influenciadores, criadores de conteúdo, a gente às vezes materializa uma imagem dessa, né? Mas a gente normalmente encontra aí um perfil de pessoas que normalmente desejam viajar sozinhos com um grupo, porque normalmente elas querem expandir também, elas querem ter um grupo de pessoas que tem um interesse em comum, que não se conhece e passam a se conhecer, ou às vezes até fazem uma nova expedição com o mesmo grupo, ou com pessoas que fizeram parte do outro grupo também, mas ela tem essa motivação de não se deslocar necessariamente com alguém do círculo dele, mas de criar novos círculos. A gente tem um perfil que não é tipo assim, é a grande maioria, mas não é absoluto, né? A gente tem outros perfis também. A gente tem mais ou menos que tenha dinheiro ou limite na conta para conseguir pelo menos bancar um preço de um pacote, de uma viagem dessa, então já cria uma limitação aí financeira. 45, 50 média a idade. Isso aqui é uma pesquisa, tá, que eu vi por aí. Funcionário público, alguns, ou área da saúde, ou aposentado, ou que tem alguma profissão, né, que permite até essa flexibilidade. Normalmente são pessoas que viajam na baixa temporada, que é quando conseguem um preço até melhor, né? Eles acabam saindo da alta para fazer um turismo até um pouco, que eles precisam de lugares um pouco mais vazios para poder produzir fotos e tudo mais, então eles evitam muito, né, lugar de overturismo, lugar meio, né? Então as pessoas têm que ter disponibilidade fora das férias escolares, né? Que tenham como hobby fotografar e viajar, não como atividade principal. Tem profissionais, mas tem aquele cara que tem uma máquina que não sabe fazer foto, ou aqueles até que sabem e querem exercitar junto com um profissional, que normalmente vai um técnico junto, uma pessoa que entende, né? E aí a gente tem também fotógrafos profissionais que desejam viajar para criar um bom portfólio, trocar experiência, 45+. Aqui eu coloquei dois perfis, de repente a gente já começa a quebrar em 5, em 6, mas a gente começa a desenhar um pouco melhor para entender que às vezes o que parece para a gente que é um público fácil de imaginar, a gente tem que exercitar. E principalmente a gente tem que exercitar quem não é o cliente ideal. Porque às vezes a gente acaba atraindo, tipo, muito curioso. Quando você faz uma campanha errada, vai vir os curiosos, tipo, o pessoal jovenzinho, pessoal de faculdade, quanto que é, qual que é o valor, tal, não sei o que. Daí todo mundo pergunta, assusta com o valor e não volta. Acontece bastante, acontece de você achar, mas isso você tem que fazer testes, lógico, né? Mas a gente começa a perceber que tem a ver com a forma que você definiu o seu público, principalmente a sua persona. Se você desenhasse bem a persona, você não ia correr o risco tanto de fugir de um público, tá? Se o seu produto ele é mais generalizado, não tem tão específico igual uma expedição fotográfica, tudo bem, você pode ter estratégias mais norteadas a público. Mas quando é para personas, onde ele tem uma característica muito comum e muito peculiar ou muito específica, a persona ela te dá muito mais direcionamento estratégico do que o público. Então eu coloquei aqui só para entender que dependendo da situação do produto turístico ou do mercado que você atua, que você trabalha, vai exigir um pouquinho mais de você se dedicar a construir a persona do que somente o público, tá bom? Às vezes pessoas casadas viajando juntas ou separadas pode ser um problema. Jovens sem renda suficiente que apenas gostam de viajar e fotografar. Você coloca lá interesse. Pessoas que gostam de viajar e pessoas que gostam de fotografar. Foi lá e patrocinou. Então vai pegar gente que de repente não tem a condição financeira para bancar uma expedição fotográfica. Vai vir, vai curtir, vai dar engajamento, vai ter pessoal perguntando sobre o produto, mas não vai comprar, né? E daí tem que ver se é esse posicionamento que você procura. Seu conteúdo é fantástico, valeu. Eu só estou procurando aqui se não tem nenhuma pergunta, tá? Beleza. Então vamos seguindo, tá? Então por que é importante, tá? Definir a persona. É quase parecido com o do público, tá? A gente vai definir a nossa comunicação, cada vez mais a gente está se aproximando na produção de conteúdo, principalmente agora, no momento de crise, a gente entender melhor a persona desse momento de transição, entender como que te personifica alguém que está no momento hoje de insegurança, de não saber se vai viajar, nem sabe se é o melhor momento para ela já se programar e começar a se planejar, né? Será que 2021 vale a pena? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que... Então,
a gente começa a materializar um pouquinho a persona para entender, para definir como que vai ser a minha comunicação para essa persona desse momento. Tá, o tom de voz da marca, o tom de voz é entender... como que eu tenho que ser simpático, eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser aventureiro, eu tenho que ser... Como que eu vou construir a proposta, né, de posicionamento da minha voz? Como que eu vou me... ser coloquial, ser informal, dar o tom da voz para conversar é importante, para a gente manter um padrãozinho. Para que é importante a gente definir a persona, tá? Isso no caso da marca, que a gente vai falar amanhã, que é o tom da voz da marca. Porque se você passa a sua marca para outra agência atender ou para algum outro colaborador atender, ele tem um manualzinho da marca que ele vai saber como conduzir. Então ele entende que ele tem que falar postagem assim, não pode usar dessa maneira. Então a gente tem um manualzinho que ajuda bastante, tá? Amanhã eu explico mais. Linguagem ideal que irá agradar o seu cliente, qual que é a melhor linguagem, né? Canais que irá investir. Eu sabendo que é a minha persona, eu sei que ele fica mais conectado no Face do que no Instagram, por exemplo. Eu sei que ele fica mais tempo no Google. Ele fica normalmente para comprar um produto igual ao meu, ele fica normalmente uma jornada de 2 meses, 3 meses até decidir a compra. Então, quais canais normalmente ele vai passar por aí? Saber o potencial do mercado consumidor, entender, né, principalmente tendências que ditam qual que é o potencial, o que está me norteando ali para frente, que estratégia eu posso desenhar para ele. Quando eu sei a persona e como ela está se moldando no mercado, os hábitos que ela está adquirindo, eu consigo acertar mais. Saber o que o seu público realmente quer e deseja. Ele quer preço, ele quer valor, ele quer um atendimento mais ágil, mais rápido. Você vai entender como criar melhor produtos, promoções e ações, porque você entende o que ele gosta, entende o que ele não gosta, né? Então você consegue ter um fit melhor. Melhorar os resultados das suas campanhas e anúncios. Os anúncios vão ser muito mais certeiros. Você vai continuar ainda tendo algumas margens de erro, super normal, mas você vai acertar cada vez mais. E você vai vender para quem realmente deseja o seu produto ou serviço, porque às vezes a gente quer alcançar tanta gente, e às vezes fica naquela fissura de, pô, eu quero ter muitos likes, muitos views no meu vídeo, mas aí tá vendendo? Se não tá vendendo, né, vamos tentar materializar um pouquinho melhor quem que é um potencial comprador, e aí a gente começa a desenhar dessa maneira, tá? Deixa eu ver agora, a gente estava aqui na... legal. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho das personas, tá? Entendendo ela. O que é importante, agora vocês podem começar a anotar ou até começar a questionar, tá? Quando a gente começa a desenhar uma persona, o que é importante a gente considerar? Aqui são coisas, sugestões, tá? Não quer dizer que você tem que criar uma rotina inteira dessa pessoa. Mas imaginar, quando ela acorda, é uma pessoa que ela já pega o celular, é uma pessoa que ela tem hábito de tomar café da manhã, é uma pessoa que... São coisas assim que parece meio fútil, mas quando a gente começa a entender, criar uma rotina para essa pessoa, ela fica muito mais real para a gente, tá? Na hora de a gente exercitar, a gente imagina, o que a dona Isabela será que está fazendo nesse momento? Agora de manhã que eu vou postar um conteúdo. Olha que legal. Porque eu quero produzir um conteúdo para a dona Isabela. Eu quero saber que momento será que é mais oportuno ela ser impactada, ou os anúncios que eu vou construir, que horas é melhor aparecer para ela. Você pode ajustar muita coisa de acordo com a sua estratégia, imaginando uma rotina. Que hora que ela come, quando ela come. Tem gente que come e está no celular comendo, quem está na hora do almoço, às vezes está com uma garfada, uma olhada, uma garfada, uma olhada. Ela trabalha, qual que é o horário normalmente de trabalho dela? Ela estuda, qual que é o momento dela de consumo de internet, de consumo de educação, de consumo de lazer, né? Ela viaja, ela costuma viajar com frequência, ela é uma pessoa que trabalha viajando, está sempre viajando, público corporativo, de repente entender essa rotina é importante para você. Que hora que ela normalmente vai dormir? Será que ela dorme muito tarde? Será que ela faz as pesquisas de lazer mais à noite do que durante o dia? Então são hábitos que você pode errar muito nisso, mas olha como fica mais fácil de você tentar ajustar o seu conteúdo, de tentar materializar dentro da rotina dela, como que você pode impactar o dia a dia dela, né? Então é só um exercício para você poder tentar trabalhar. Muita gente faz isso e facilita. Se você vê que aquele horário que eu imaginava que ia ter mais interação para esse público não tá sendo legal, eu vou lá e mudo a fichinha da dona Isabela. Tentamos por tanto tempo fazer esse horário, vamos tentar mudar esse horário para esse outro horário, de repente facilita um pouco mais, ou vamos tentar essa outra rede social,
E aí são tentativas que a gente vai ajustando para ter a Dona Isabela cada vez melhor, né, cada vez mais traduzida na nossa estratégia, tá? Ambiente de trabalho, que cargo que ela tem, às vezes é importante. Às vezes, estratégia no LinkedIn, se você trabalha com B2B, se você é um receptivo e trabalha com operadora, se você é um incoming, se você é alguém que trabalha no relacionamento B2B, a exposição no LinkedIn, às vezes, é mais interessante do que alguns outros canais, tá? Corporativo, algumas ações que você pode trabalhar, de repente, a qualidade de conversão que vem de lá pode ser melhor. Então, às vezes, você tem que considerar uma ação por lá também, tá? As funções, os horários de trabalho, a remuneração que ela tem, né, faixa salarial, os hábitos de consumo dela, onde elas buscam informações sobre viagens normalmente, onde que elas compram produtos turísticos, direto na agência na internet, agente de viagens, qual que é o caminho preferido, ou se ela é exclusiva de um, ou ela é flexível para uma situação. Para viagem corporativa, procura uma agência, para viagem não sei o que, procura outro formato. Isso é uma forma de você traduzir uma persona ideal também. Como que eles resolvem suas dúvidas? Eles procuram sozinho, olham canais de influenciadores, olham canais das empresas, né? Qual que é o caminho que ela faz? Suas maiores dificuldades, problemas, dores, isso é que é o importante, tá? Que problemas que elas enfrentam? Por exemplo, a pessoa que vai para Bonito, qual que é a dificuldade que ela tem? Às vezes é um destino meio complexo, ela não entende que tem horário certo, que ela tem as condições naturais, pode influenciar, então ela precisa de muito mais informação. Às vezes é aí que o agente de turismo ele ganha muito, porque quando ele tem informação para dar uma segurança num destino de alta complexidade, aí ganha esse valor. E aí é quando você constrói um relacionamento, é aí que você entende que para esse meu produto, para essa minha persona, para eu poder vender, vou ter um nível de dificuldade X. Então eu tenho que entregar soluções quanto antes para ela, tá? O que atrapalha a vida dela? O que é o calo da vida dela que ela não aguenta mais a rotina do dia a dia dela. Quando você entende que a rotina do dia a dia dela está matando ela aos poucos, você já sabe que abordagem de comunicação você tem que trabalhar, porque quando você aparecer na timeline dela, você pode ser um pouquinho daquele desejo que ela quer de ir para um destino, de ir para um lugar. Então eu sei que o final do dia que a pessoa já está esgotada, já está cansada, pode ser um momento legal para você dar algum alívio visual para ela, ou começar a sonhar depois do trabalho para um destino que ela vai. Você vai entendendo um pouquinho disso também. Quais as dores, quais os pesadelos, o que ela quando vai dormir ela não se aguenta, tipo ela se sente incomodada porque todo dia ela chega cansada do trabalho e não dá atenção para a família. Será que de repente uma viagem em família para um destino que todo mundo se conecta, interage, pode não ser uma solução? Se você entende que essa dor, que é o pesadelo que ele leva na hora de dormir, se você entende a essência disso, você vai trabalhar recursos, argumentos de venda que vai apertar um pouquinho nisso. Você vai ter um índice de resposta, se você compor muito bem público-alvo, pessoas que têm família, pessoas que viajam muito que viajam muito a trabalho, a gente consegue definir isso no anúncio. Você já começa a desenhar que é uma pessoa que pra gente ter um ritmo que não consegue dedicar tanto para a família. E pode ser que ele tenha um perfil interessante para você trabalhar a abordagem de família, viagem para ter momentos inesquecíveis, para construir momentos inesquecíveis para os seus filhos, que vão crescer e vão lembrar dessa viagem, vão querer fazer isso com os filhos deles também. Então a gente consegue ter abordagens dessa maneira quando a gente tem uma intimidade maior, né, com a nossa persona. E o que ele não deseja é importante, porque às vezes você está tão legal, está alimentando aquela chama, de repente você entrega algo que ele fala, putz, não era bem isso que eu queria não. Então, você entender o que ele não quer é importante para você não pecar no desespero de, meu Deus, o que eu publico agora? Vou publicar qualquer coisa, aquela qualquer coisa estraga toda o sonho, toda a vontade que ele tinha, o entendimento que ele fala, nossa, essa empresa me entende, ela me entende, e, putz, daí alguma coisa que não tinha nada a ver, que era desnecessário, que não era interessante você se posicionar ou colocar e acabou entrando. Então, é importante isso daí. Akira, normalmente as postagens programadas nas redes sociais da empresa onde eu trabalho são em base em resultados da página do Facebook, onde mostra os horários que elas mais acessam. É errado? Olha, não é errado, mas também é relativo, tá? Primeira coisa, sua base, ela é de alta qualidade ou é uma base que foi inflada ou que foi estimulada ou tem pessoas que não têm o perfil? Se tem o perfil, beleza.
O horário que o Facebook, às vezes, ele entrega, são horários relacionados à atividade dessas pessoas na internet, tá? Não necessariamente que é o momento que ela está falando com você, está interagindo com você. Ela pode ter uma probabilidade maior de ver o seu conteúdo, mas ela também tem uma probabilidade maior de ver conteúdo de outras pessoas naquele mesmo horário. Então não é só você que vai estar ali naquele horário. Eu ainda acho que a melhor estratégia é não contar só com o orgânico. Porque se você se pauta sempre para postar nesses horários, os outros horários que a pessoa também, com esse mesmo perfil, que é o seu público, ela pode estar conectada, ela não vai ver. Né? E a gente sabe que o tempo da postagem, né? o algoritmo, principalmente no Facebook, é tempo. Né? O tempo começa a passar, ela já some da timeline. Tem que ter interação, tem que ter engajamento, tem que ter algum estímulo para ela funcionar. Por isso que eu acho que é melhor você combinar sempre anúncios, porque anúncio você pega exatamente a pessoa que você quer, porque às vezes o orgânico, aquela pessoa que é importante ver, não vê. E isso acontece muito com quem tem uma base ruim. Tá? A base ruim, qual que é o problema? Às vezes ela está tão ruim que as pessoas ruins que estão vendo o seu conteúdo não era para estar vendo, era para estar vendo as pessoas que têm qualidade melhor para ver. Então, se você não tem orçamento para investir em mídia, de repente o caminho realmente é olhar pelo menos por esses horários, mas eles não garantem, tá? Não garantem atividade na sua página, porque provavelmente eles estão consumindo outros conteúdos também nesse horário, tá? Mas é relativo, vale uma discussão, tá? Vamos lá, qual é o seu eu futuro? Esse exercício, gente, é muito bom, tá? Qual que será a sua transformação ao consumir o seu produto? A gente conseguir materializar a pessoa. Sabe aquelas fotos da pessoa que ela se sente fazendo uma selfie, se sente fazendo, curtindo um lugar, por isso que às vezes não é legal por só foto de paisagem, por isso que é bom você investir em banco de imagens próprio, de você contratar pessoas, de você pegar ou fotos de pessoas reais que foram e compartilharam com você, né? Muito cuidado com o direito de uso de imagem, mas materializar e humanizar as fotos é importante porque a gente projeta pela imagem a vivência de alguém naquela situação e ela se coloca no lugar daquela pessoa. Tá? Pode ser o mais clichê possível, uma família curtindo alguma coisa, mas ela se identifica com aquilo e traz para a realidade dela. Ela quer ter aquele momento com a família, ela quer ter um momento com o parceiro ou com a parceira, ele quer ter um momento com o avô, com a avó. Então, quando a gente facilita esse caminho, esse gatilho de tentar entender quem é o eu futuro que ela quer, as imagens elas têm muito mais força do que você tentar explicar em texto ou tentar explicar em algum outro formato. Então, é importante você entender qual que é o eu futuro da sua persona. Ela se vê nesse destino, construindo uma memória importante para a criança, que quando ela crescer, ela vai falar para todo mundo, ela vai pedir para ter isso mais na vida dela, ou ela vai, sabe, normalmente a gente quer construir isso, a gente quer construir uma base, e quando a gente materializa isso é importante, por isso que esse recurso é muito bom. Quais seus sonhos, o que ele sonha, o que ele idealiza? A gente tem uma coisa que a gente chama que é o mapa da empatia. Tá? O mapa da empatia, quem quiser me pede depois, ou tira um print, não sei se vai dar para tirar um print aqui, mas é mais ou menos isso daqui, tá? Acho que vai estar meio pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Pode ser que corte um pouquinho a informação aqui. Bom, o mapa da empatia é uma maneira de você materializar, se quiserem tirar um print, não sei se vai dar para ver aí, mas se vocês procurarem na internet vocês acham, tá? Ele é uma forma de você entender o que a sua persona ela vê, o que ela ouve, o que ela sente, né? Isso é importante para você saber o que as pessoas normalmente falam para ela quando ela fala que quer viajar sozinha. Nossa, você é louca, nossa, é muito perigoso, nossa, por que você vai fazer isso? Então, isso influencia muito a decisão dela, a insegurança dela alimenta isso. Então, se você sabe mais ou menos que ela escuta já essas coisas positivas ou negativas, você sabe que recurso você vai utilizar de comunicação para poder tentar convencer ela a quebrar esses medos, essas dores que ela escuta por aí. O que ela vê? Ela vê influenciadores digitais, ela vê muito YouTube, ela vê sites de viagens, o que ela consome, que você pode utilizar isso também como referência para tentar trabalhar melhor a imagem, para dar associar ao que ela já vê, ela vê o seu conteúdo, ela também associar ao que satisfaz ela, ou a rotina dela, né? O que ela sente, o que ela pensa, tipo, às vezes tem coisas que ela não fala pra ninguém, mas ela pensa. Então, o que será que tá na cabeça dela? Nossa, eu preciso passar mais tempo com a minha família. Tem gente que pensa muito isso e não fala pra ninguém, né? Então, a gente tem que
detalhar, entender mais ou menos esse sentimento para tentar criar alguma coisa. O que ela fala para todo mundo. Às vezes o que ela fala é diferente do que ela pensa, né? Então às vezes ela pensa que é muito perigoso viajar sozinha, mas ela fala para todo mundo que ela vai mesmo assim, porque ela é corajosa, que é não sei o quê, mas ela tem um contraponto aí, então às vezes ela pode se contrariar demais, e a gente tem que ajudar ela nesse caminho para ela ter segurança, né, nisso daí. Então a gente começa a construir isso também. E o que ela faz, normalmente o que ela faz na rotina, no dia a dia, e aqui embaixo tem quais as suas dores, quais são as suas necessidades. Então aqui, até coloquei lá em cima, no cantinho, versão 1.0 e tal, né? Se você não tem esse material, acessa o meu perfil e se cadastra no curso que tem as 8 primeiras aulas gratuitas. Na 8ª aula, se não me engano, gratuita, tem para baixar todos esses mapas em PDF, né, em JPG. Todos quase os materiais que eu estou usando aqui tem lá para baixar. Então já lembra de entrar no meu perfil, se cadastrar para fazer o curso grátis. Se quiser fazer a versão completa, paga, melhor ainda, né? Mas não se preocupe com isso. Você consegue baixar o material na parte grátis mesmo. Fica até mais fácil de ter que mandar um por um, porque aí por rede social fica mais difícil de eu mandar. Mas é um mapinha que é muito legal, tá? Quando eu dou a aula, o pessoal já imprime, já tenta anotar, já tem todo o recurso para poder trabalhar isso daí. Tá? Então é um exercício que vale bastante a pena. A questão do Facebook também vale para o Instagram. Não, o Instagram ele tem as próprias informações, tá? Ela tem uma área da sua conta comercial, tem que ser comercial. Você vai em informações do próprio aplicativo no celular, você entra lá e você vai ver que tem essas informações, tá? Um pouco de psicologia para ajudar a entender a persona também, né? É um exercício de psicologia, com certeza, tá? E aí a gente fala em qual etapa da jornada que ela se encontra e como ela evoluiria nessa jornada, tá? E isso é importante, que eu vou tentar materializar aqui. Vamos ver se eu tenho esqueminha aqui. Acho que vai estar aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Aqui acho que não vai dar para enxergar aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Aqui tem uma tabelinha que chama Encontrando o Consumidor, tá? O que é importante dela aqui? Acho que eu vou fazer melhor. Pera aí, pessoal. Eu só vou precisar saber se vocês me escutam, tá? Alô, alô? Estão me escutando? O áudio tá bom? É que eu troquei o microfone agora, só para saber se vocês conseguem escutar. Esperar a resposta de vocês aqui, daí eu vou pro quadro. Legal. Então, beleza. Ai. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Eu vou explicar aqui, dá para escutar mesmo? Beleza. Tá, eu vou explicar aqui de uma forma mais didática o que a gente chama de iceberg, tá? A gente tem aqui... Você já deve ter visto muito esse esqueminha aqui, né? Tá? Então vamos lá. Dá pra ver daí? Acho que dá pra ver tranquilo, né? Então faz de conta que isso daqui é um iceberg, tá? É mais ou menos Aqui é o nível da água, tá? E aqui a gente tem 4 tipos de consumidores. 1, 2, 3 e 4. Tá? Bom, estou escutando? Beleza. Então aqui no nível 1 é o nível que é visível sem precisar entrar na água. Tá? Então aqui a gente tem pessoas que que estão procurando algo para comprar e já sabem o que estão procurando e querem demais. E grande maioria deles está procurando o quê? Eles já sabem o que existe no mercado, já sabe que tem, por exemplo, eu quero ir para Bonito, já sei na empresa tal, eu sei que tem também no Hotel Urbano, eu sei que tem no site de alguns receptivos, eu sei que site de algumas operadoras, já fiz uma pesquisa, já tenho uma ideia, agora eu quero uma melhor negociação. Então é nesse ponto aqui que a grande maioria, eles gostam de se matar. Né? A gente chama aqui até de oceano vermelho. Então nessa área aqui, qual que é o maior problema?
você gasta muito dinheiro, muito tempo, muito esforço, às vezes uma margem pequena. Tá? Normalmente é uma margem tão pequena que a gente não consegue competir se a gente não tem o poder de preço, né, a nosso favor. E qual que é a recomendação que a gente fala para entender? Esse público aqui é importante só se você conduziu ele de baixo para cima, que ele já te conhece, que você já fez parte da jornada, que a gente chama, né, dele, porque ele vai te considerar ali no final. Se ele não te conhece ali, você entrar nessa guerra, você vai ter grandes problemas, você vai ter uma situação de ter que se prostituir, né, tipo, jogar o preço lá embaixo para poder dar conta. E aí a gente tem aqui o nível 2. Tá? O nível 2 são pessoas que já sabem que querem viajar, precisam, mas eles não conhecem as opções ainda. Tá? Ele ainda está procurando, ele está pesquisando, ele tá, na verdade, enrolando, ele está passando para frente. Né? Eu quero ir para Bonito, mas não sei, não precisa ser agora, pode ser depois, mas eu sinto vontade de ir. Tá? Então ele já conhece um pouquinho a existência do produto, ele já conhece bem pouquinho assim, que existem opções, mas ele não sabe quais, porque ele ainda está nessa jornada. E o que é legal desse público? Tá? Esse público ele é muito interessante porque a gente consegue com ele construir valor, coisa que a gente não consegue no nível 1. Porque o nível 1, a pessoa ela já tem a referência de valor, ela já tem pesquisa, ela já sabe quanto que custa, ela já sabe que é melhor ou pior, então ela só quer a melhor negociação, não necessariamente melhor preço ou melhor negociação. Já aqui, falta muita informação para ele. Então, se eu conseguir ajudar ele nessa jornada para explicar, para você ir, sabe que tem que pensar nisso, nisso, naquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que saber que funciona dessa maneira, os preços são tabelados, as coisas funcionam assim, assim, assado. E quando você dá esse suporte para ele, ele entende o valor do seu serviço, do seu trabalho, a chance de você vender para ele é muito maior. Só que muita gente foca mais aqui, porque aqui em cima está mais claro, a pessoa já sinalizou interesse, ela já quer algo, ela já está sedenta procurando uma empresa, uma agência, alguém para onde ela vai comprar, ou um hotel que vai se hospedar, então ela já sabe o que ela quer. E aqui não, aqui ela sabe que quer, né? Ela sabe que precisa daquilo, mas ela ainda falta informação. O nível 3 é uma pessoa que ela não sabe que ainda quer viajar, ela sabe, ela sente, né, em algum lugar que ela precisa descansar, que o ritmo dela está muito acelerado, mas ela não sabe que viajar ainda é uma das opções. Ela pode achar que simplesmente ficar parada em casa no final de semana é uma solução boa. Tá? Para ela já de repente é suficiente. Mas ela pode considerar viajar se alguém aparecer falando que viagem é uma boa opção. Então, esse nível aqui, ele é mais distante ainda da realidade das empresas, porque as empresas não conseguem enxergar essa pessoa. Mas a gente consegue trabalhar. Isso a gente consegue trabalhar com o quê? Com o que a gente chama de conteúdo de descoberta. Que é aquele conteúdo que é uma foto bonita, é um vídeo interessante, é alguma curiosidade. Esses, normalmente chamam de conteúdo de descoberta, pode estimular essa pessoa a entender que, olha, eu estava realmente precisando dar uma parada, que estou meio cansado. Viajar para esse destino pode ser uma boa. Então, esse público aqui é um público que ainda não está procurando viagem, mas que ele sente em algum ponto uma necessidade que ele ainda não identificou de que viagem pode ser uma das opções. E esse público é muito legal de trabalhar, porque se você pegar ele desse ponto, evoluir ele para cá, aqui na decisão de compra, quase certeza que ele vai estar com você, ou vai considerar você como uma das top 3 opções, ou alguma das melhores opções, porque você fez a descoberta com ele, trouxe informação e conteúdo, e aí você trouxe uma grande oferta para ele, que era o que ele mais precisava. Que até o seu preço ele pode ser mais caro do que o concorrente, mas ele viu o valor, porque você estimulou ele, você trouxe informação, mostrou para ele, provou por A mais B o que é melhor, o que é pior, e ele vai te considerar ali no final. E aí a gente tem o último nível, que é o nível que eu falo que é o nível que se você tem um desafio pessoal, só se tiver um desafio pessoal você vai topar esse cara. É o cara que não quer viajar no próximo ano. Tá? É o cara que provavelmente muito é a característica que a gente tem por agora. O cara não está nem pensando em viajar. Se você tentar vender viagem para ele, ele vai criar repulsa. Né? Então, é um cara só se você quiser trabalhar tipo, como desafio pessoal. Eu quero converter pessoas para viajar. Não aconselho. Ah, mas Thiago, eu nunca vou fazer isso. Sabe quando você faz isso? Quando você faz anúncio para o Brasil inteiro. Para pessoas que gostam de viagem. Tipo, uma coisa aleatória. Você está falando com pessoas que podem gostar até de viagem, mas não quer viajar no próximo ano.
E aí você está fazendo isso, você está falando com pessoas que não necessariamente vão querer entrar nessa jornada no curto prazo, curto médio prazo. Pode ser que lá para o ano que vem, quer dizer que eu não vou focar nesse público? Não, mas quer dizer que de tabela, a estratégia que você trabalha com 3 e 4, os dois se beneficiam, que é o conteúdo de descoberta, que é o conteúdo para estimular um desejo futuro. Tá? Então, quando você clareia muito bem esse nível de entendimento de público, persona, entende que etapa que ele está, você sabe que um conteúdo de oferta, se você queimar com esse cara aqui, vá para bonito de tanto por tanto. O cara ele só tem referência a valor. Ele vai ter uma noção de preço, mas não vai valorizar isso. Ele não vai entender nem se aquele pacote que está na promoção é o ideal para ele. Que quase sempre não é. Quase sempre é só perna para ir, para voltar e ficar no hotel só. Mas ele ainda não sabe o que ele vai compor do resto do pacote, do resto do projeto. E aí, às vezes você querendo queimar para gerar interesse, às vezes a pessoa até interessa, acha legal, mas ela não se convence. Porque às vezes, por esse mesmo preço eu vou para tal outro lugar, ou por esse preço eu faço não sei o que. Então você não criou valor para entregar algo de qualidade para ele. Entendeu? Então a gente começa a ter esse esquema do iceberg, é legal porque ele te dá essa possibilidade, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Bom, foi só um esqueminha aqui para ficar um pouco mais dinâmico, para vocês entenderem, tá? Estamos escutando aí, tranquilo, né? Beleza. Então aqui a gente vai ter... Deixa eu mudar para o outro slide. E aqui que a gente vai começar a ver? Deixa eu ver aqui. Tá, jornada, tá? Eu não sei se vai cair. Se cair a live, vocês se conectem que eu vou continuar para dar o fechamento, tá bom? Porque agora pelo horário que eu tô vendo tá bem próximo. Talvez mais uns 5 ou 10 minutos no máximo, tá? Mas daí eu volto se não terminar. Aqui a gente tem o que a gente chama de jornada do turista. Eu não sei se vai dar para enxergar muito bem aí, né? Acho que vai estar bem pequeno. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas esse esqueminha, só para vocês entenderem, vou falar meio de longe, para vocês terem uma noção, tá? Existe a pessoa que não considera viajar, é a materialização disso daí. Pessoa que não considera viajar, a pessoa que despertou o desejo de viajar, mas tem dúvidas, ela está se informando e comparando opções, dela evolui para considera seu produto, mas ainda tem dúvidas, evolui para gostou do seu produto, inicia a jornada para saber mais informações do seu produto, né? Decidiu adquirir o seu produto, ela compra, ela vive a experiência do seu produto ou do seu serviço quando ela viajar, né? Então a gente tem um período até entre o preparo da viagem e até a viagem, e ela retorna, ela compartilha isso tudo lá no momento, né? Ela retorna e fala da experiência, recomenda, deixa uma avaliação. Então essa jornadinha aqui que está desenhada do turista, era interessante para você entender que em cada etapa também tem tipos de conteúdos diferentes. Tá? Você não adianta, Thiago, eu faço remarketing. O remarketing ele é muito interessante se você traz uma evolução para ele. Se você trouxer sempre aquele mesmo vídeo, porque ele assistiu o primeiro vídeo, assistiu o vídeo e você traz o mesmo vídeo novo, para que você quer fazer ele assistir o vídeo novo? Leva ele para uma landing page, leva ele para uma promoção, leva ele para alguma coisa. Então você tem que entender que toda essa evolução é importante e o seu conteúdo tem que estar construído dessa maneira. A gente pensa dessa maneira, parece que dá muito trabalho, é muito complexo, mas quando a gente desenha isso muito bem, na hora de produzir conteúdo, a gente vai ter um dia de aula um dia de live sobre produção de conteúdo, vocês vão ver como que é fácil distribuir o conteúdo no planejamento e como vai ficar mais claro. Quantos conteúdos vocês fizeram para descoberta, quantos conteúdos vocês fizeram para desenvolvimento, né, da informação, quantos conteúdos vocês criaram para venda, para fundo de funil, né? E aí a gente começa a falar de funil, a gente entende que existe esse funil, né, que é o mais comum, que todo mundo conhece. A pessoa é um visitante, entra no seu site, entra na sua rede, ela se cadastra, ela baixa o material, ela faz alguma compra, uma aquisição de informação com você, entra no seu canal de vendas para ter um atendimento, você tem e-mail, telefone, alguma coisa. Você gera uma oportunidade depois, que aí a pessoa começa a considerar o seu produto, porque ela já está numa jornada paralela procurando outros
produtos, outros concorrentes, né? E aí ela se convence, ela vira um cliente. E aí esse cliente ela pode recomendar, ou pode comprar novamente. E aí é todo o funil novamente que ela faz parte, né? E aí a gente começa a entender que você poder pensar dessa maneira no seu consumidor, a gente tem bastante coisa para pensar, né? Só nessas coisas que eu coloquei aqui, a gente já começa a entender que é importante e é significativo na minha estratégia. Que às vezes até o conteúdo que você publicou até hoje, ou agendou, ou trabalhou, sempre foi muito aleatório. Né? Olha a importância da estrutura de conteúdo. Se você vai fazer um conteúdo sobre alguma coisa do seu destino ou do seu produto turístico, como que ele pode se desdobrar entre descoberta, desenvolvimento, fundo de funil, e você pode quebrar esse conteúdo em vários, porque ele vai ser interessante em alguns momentos da etapa. E você já começa a amadurecer até a preparar ele para uma conversão cada vez melhor. É esse preparo que é importante, que é a estratégia, né, dentro do marketing digital que a gente gosta de trabalhar. Tá? A gente tem aqui agora, só para fechar, deixa eu pegar aqui. Ótimo, valeu, obrigado por voltarem. Ótimo. Vamos lá então. Sem perder tempo, prometo que a gente vai acelerar aqui, tá? Então, voltando aqui, a jornada, tá? A jornada então é importante. Alguém lembra onde eu parei? Porque eu tenho um delay de uns 40 segundos aí, segundo me falaram. Só para eu voltar aqui que eu perdi na hora de conectar de novo. Eu parei onde? Viaja, escrevo. Onde que eu parei? Deixa eu tentar me recordar aqui. Bom, vamos lá. Então, te falando da jornada de compra, evolução que é importante, né? A gente tem aí esse que é o funil tradicional, que todo mundo já conhece. A gente tem isso aqui que a gente chama como a referência antes de explicar a jornada. Bom, vamos lá. Qualquer coisa eu volto de novo, dou um tapinha na jornada, o pessoal que está entrando, tá? Bom, vamos lá. Aqui é a jornada da experiência, que é o que a gente mais conhece por aí, né? Que até é uma característica internacional, né? A gente fala que a pessoa ela sonha, seleciona, ela agenda, né? Ela se prepara, ela vai até o local, ela compartilha e ela retorna. Então é mais ou menos aquela tradução que eu fiz, né? No slide anterior, que a gente tinha ali a jornada, né? Direitinho, que era essa daqui. Deixa eu voltar rapidinho. Que era essa daqui que vocês estão vendo, aqui em cima, né? E aí a gente tem essa traduzida dessa maneira. Tá? A gente fala que o destino, ele fornece informação, daí o turista descobre, e ele lembra, né, se ele já foi alguma vez, estimula o desejo, a gente estimula cada vez mais o desejo, o turista ele se interessa, ele vai curtir, interagir, engajar. Né? A gente entrega conteúdo, a gente vai produzindo conteúdo e nesse momento ele está pesquisando e está consumindo esse conteúdo, dele falar, entendi, tá? E aí a gente cria uma conexão, ele se identifica com o destino, ele vai querer ir para aquele destino. E aí ele interage cada vez mais, ele converte um lead, ele tenha uma profundidade maior com o envolvimento com o destino, e ele fala, eu vou para lá. E aí a gente entrega o destino para ele com a melhor qualidade possível e ele retorna ou repercute, né? Ele recomenda, passa para outra pessoa. Então, esse ciclo que a gente trabalha, a gente exercita, ele nunca acaba na hora que eu entreguei, toma aqui o produto, cliente. Ele é seu e agora passa para o próximo. A gente tem ainda o preparo que ele vai ter nesse momento até a viagem, então o cuidado, o zelo que a gente tiver com ele nesse momento é importante, que faz parte da experiência. Ele chega no destino, ele tem que ter o atendimento lá. Se você não é receptivo, se você mandou ele para lá, alguma coisa, você tem que acompanhar essa viagem dele. Se está tudo ok, está tudo certinho, está funcionando, a hospedagem dele está legal, se você é um hotel. Beleza, ele curtiu a experiência, compartilhou, teve o suporte, teve o apoio, ele volta. E aí você tem que manter a comunicação com ele. E aí, cliente, o que você achou? Foi legal? Uma nota de tanto a tanto, quanto você recomendaria para um amigo, para um familiar? Você tem ideia, você tem vontade de viajar para algum outro destino? Então, a relação, ela não acaba na venda. Tá? Ela continua, porque ela pode virar uma nova venda, seja por ele ou seja por uma recomendação. Quem que não quer ser atendido por uma empresa dessa maneira, né? E aí, quando eu sou bem atendido, eu posso não voltar nunca mais para Bonito, nunca mais para o Jalapão, mas se alguém falar para mim palavra Bonito, Jalapão, eu vou falar,
cara, vai com essa agência. Essa agência ela é excelente. Ela cuidou de mim, ela fez esse trabalho, não sei o que, bababá. Então, a ideia da jornada, da experiência, ela não termina na compra, tá? Ela continua e ainda tem toda a outra parte ali, ali depois, né? Então, uma coisa que a gente consegue construir um laço muito mais forte do que as OTAs. É isso que a gente tem nosso valor, é isso que a gente tem um trabalho como agente, né? Não tirando o valor da OTA, que também faz uma entrega muito boa, mas ela tem uma limitação. Ela não consegue fazer esse 1 a 1 que a gente consegue fazer com mais qualidade, com mais velocidade, né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente não pode ser um tirador de pedido, né? Então, longe disso, a gente não pode ser um tirador de pedido. Então, voltando aqui para a última parte. Aqui é um quadrinho que eu esqueci de passar ontem, tá? Que é uma maneira de você tentar avaliar do quadro de clientes que você tem, ou do perfil de clientes que você tem normalmente você tem aqueles clientes que você idealiza, né? Então a gente tem nesse quadrinho aqui pessoas que a gente quer reduzir custo, que são pessoas que custam muito pra gente, que às vezes não vale a pena a gente manter. Aquelas pessoas que a gente quer manter o relacionamento, porque ela pode, né, em algum momento futuro voltar a consumir ou indicar a gente. Reter, a gente tem aquelas pessoas que a gente quer sempre aqui, porque ela já está comprando pela quinta vez ou recomendou pela quinta vez. A gente não quer perder essa pessoa de jeito nenhum, porque a gente tem certeza do potencial dela. E tem aquelas que a gente quer desenvolver, que a gente quer investir um pouco nela, né? Investir um pouco mais do que... porque também a gente vê potencial, tá? Então a diferença é, aqui no número 1, a gente tem reduzir custos. É um pessoal de baixo valor atual e de baixo valor futuro potencial. Então, hoje ela não tem tanto valor para mim, ela não me converte tanto em vendas, ela não tem muito significado para mim, e nem vejo lá no futuro que ela possa converter, indicar ou trazer alguma coisa para mim. Normalmente isso é representado por uma base de e-mails que você tem, que você não costuma trabalhar, converter, não tem nenhuma ação para ela. São clientes também que te custaram muito durante um atendimento, durante um esforço, e tentar reativar ela pode trazer mais problemas ainda. Então são pessoas que normalmente você deixa num limbo onde você prefere não investir nela, tá? Vai do seu feeling, né? Saber se é um perfil de pessoa assim ou não. O segundo nível, que é o manter relacionamento, ele tem um alto valor atual. Hoje ele te traz retorno, hoje ele te traz indicação, hoje ele te traz algum resultado interessante, né? Mas ele tem um baixo valor potencial futuro, tá? Porque ele é interessante agora, nesse momento, mas para o futuro você não vai evoluir tanto essa relação, tá? É um cliente que de repente não é interessante manter por tanto tempo, né? Eu manteria até ele virar um cara que tem que reduzir custo, porque ele já está me custando atenção, tempo ou dinheiro, alguma coisa. E a gente tem o desenvolver, que é embaixo no canto, que tem alto valor atual e um alto valor potencial. Hoje ele é interessante para mim e eu já vejo um valor muito interessante dele no futuro, tá? Então é um perfil de cliente de alto potencial, um cliente B2B, alguém que sempre traz negócio para você, que gera algum fator de negócios recorrentes para você. E o quarto que... desculpa, inverti aqui. O terceiro, que é o desenvolver, é baixo valor atual e alto valor potencial. Hoje ele, né, não te traz algo, mas futuramente você vê que ele tem um potencial, porque ele tem uma rede de amigos muito interessante, porque ele é presidente de um sindicato, alguma coisa, que pode fazer uma parceria, trazer alguma coisa interessante. Então hoje ele não te gera alguma coisa, mas futuramente ele pode gerar uma parceria, alguma coisa de interesse. E o reter, que é o que você mantém, que é o que eu exemplifiquei anterior, né, é o de alto valor atual e alto valor potencial no futuro, que são pessoas que fazem negócios de qualquer maneira com você, que te traz alguma qualidade, que te traz algo agora, que te trouxe antes e te traz depois. São as pessoas que a gente tem que sim reter e nunca perder. É o que a gente tem que fazer um esforço de pós-venda muito maior, porque esse cara vai me trazer muito retorno ali para frente, tá? Você vai materializar isso em cada negócio, vai ter uma forma de materializar isso melhor, tá? Mas você vai entender na hora de olhar para os seus clientes, para a sua carteira de clientes, ou para aqueles clientes que você está objetivando, mirar e atingir, que pode te gerar negócios futuros, ou negócios agora imediatos, e
todo perfil de cliente tem uma dessas 4 características. E esses quadrantes são importantes porque se você entende muito bem que aquele cara te gera muito custo, gera muito trabalho, ou que não vale a pena você investir, por que você vai investir nele? Se esse cara aqui tem mais valor do que esse outro, porque ele te gera negócio agora, vai gerar negócio no futuro, você tem que investir muito nele. Você vai colocar a melhor equipe para atender ele, melhor pessoa para atender. Às vezes você diretamente, ser empreendedor, dono do negócio, vai ter que cuidar com mais zelo, com mais carinho. Então é uma forma até de você distribuir atenção, atendimento e qualidade para esses tipos de públicos, tá? Então acredito que vamos exercitar aqui. Deixa eu voltar aqui, cortar. Do exercício que a gente fez ontem, você vai escolher um dos públicos-alvos para exercitar, que você definiu ontem, né? Você vai escolher entre proto-persona ou buyer-persona. Se você tem perfil de pessoas fácil para você pesquisar, enviar uma pesquisa, entrevistar, conversar, acho que na atual situação vai ser mais difícil. Escolha o caminho, se é proto ou se é buyer-persona, tá? E aí você vai realizar a pesquisa e vai exercitar com o que você encontra ou que você percebe dos seus consumidores. É um dos 2 caminhos. Um é por pesquisa ou o outro é observação. Dê uma olhadinha, o que você acha, preencha a tabelinha da empatia, né, como que você acha que pode melhorar isso daí, e cria uma rotina da vida dessas pessoas, tá? Então você vai criar uma rotina, igual a gente exemplificou, que é o caso que eu coloquei da menina, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, da Larissa, né? Então vai tentar fazer um esqueminha desse, tá? Acho que foi na Larissa que eu parei, né? Que caiu a ligação. Aqui é um desenho da Larissa, 28 anos, solteira, RH de uma empresa, se sente realizada, sua renda mensal de 3.500 por mês, ela ama viajar e tenta viajar pelo menos 2 vezes por ano, ela está sempre conectada nas redes sociais, escuta podcasts e tem muitos amigos, ela gosta de fotografar com celular e aprender coisas novas. Então a gente tem um perfil mais ou menos da Larissa. Os hábitos dela, ela gosta de viagens econômicas, ela gosta de economizar, mas que tragam valor para sua vida, uma transformação. Ela quer coisas que ela vai sair de lá melhor do que quando ela entrou. Ela gosta de desacelerar e no momento ela quer ter uma vida ativa e saudável. Então ela incluiu na rotina dela corridas matinais, uma boa alimentação. Se eu tenho mais ou menos esse desenho da persona, eu sei que combinar com ela, de repente uma hospedagem num lugar que tem academia, ou que tem uma área para ela poder correr, que é perto de um campo, algum lugar gostoso. Tá? Então, isso vai ajudar ela a determinar também as preferências. Tá? Ela é bem cautelosa, planeja todos os mínimos detalhes, então é legal você colocar um day by day, explicar o roteiro dela, então ser bem meticuloso nisso daí. Desculpa. Consumo. Ela gosta de montar seu próprio roteiro de viagens, mas nem sempre consegue realizar. Então é aquela pessoa que sonha muito, ela está sempre montando, ela pesquisa um blog, pesquisa um influenciador, ela vai, essa pessoa fala que um roteiro de 3 dias é bom fazer isso, isso e aquilo, mas ela não consegue realizar. Ela tem alguma coisa que trava ela, que dá insegurança, que ela não quer seguir para frente. Tá? Ela compra tudo pela internet, mas já teve problemas. É um indicador que é uma pessoa que ela tentou já um autosserviço, não foi feliz, teve algum problema, teve alguma situação. Então é uma pessoa que provavelmente pode considerar um agente de viagens aí no meio do caminho. Gargalos, ela não se sente segura em viajar sozinha, pois sempre coloca o medo nela. Estão falando para ela que viajar sozinha é perigoso. Não sabe se vale arriscar novamente sem comprar por uma agência de viagens. Ela está na dúvida, porque ela já entrou numa fria comprando sem ter uma agência. Pode ser que agora ela considere uma agência. Ela quer economizar bastante, mas não sabe a melhor opção. Ela pode achar que ir por uma agência de viagens sai mais caro, mas a gente sabe que às vezes sai até mais barato, né? O que deseja? Ela quer se conectar com ela mesma, ela não quer preocupações na próxima viagem, quer conhecer novas pessoas, ela deseja lembranças duradouras e experiências transformadoras. Você tem que entender que o seu argumento de venda tem que compor um produto ou mostrar que você tem especialidade, tem uma expertise de entregar algo desse tipo para essa persona. Questões, isso é legal, um exercício de saber o que essa pessoa normalmente mais pergunta por aí, seja na busca do Google, seja na roda de amigos, seja para alguém que já foi para esse destino, tá? Será que ecoturismo é a melhor opção? É uma das perguntas assim, aleatórias que eu coloquei. Será que viajar sozinho é uma boa? É tranquilo mesmo? Para onde vou viajar? Para onde eu posso viajar com pouco dinheiro? Quais são as opções que tem? Como evitar surpresas desagradáveis durante a minha viagem? Ela está meio arredia assim porque ela teve problema quando ela viajou comprando tudo sozinha.
Então são questões que é legal a gente meio que imaginar, porque são provavelmente conteúdos que a gente vai produzir para tentar suprir essas perguntas, tá? Um conteúdo no blog, um conteúdo na timeline, um conteúdo no stories, uma live que você faz, alguma coisa que dá essa segurança e responde essas questões. Então quando a gente entende que a Larissa, ela tem isso como rotina de vida e materializar isso de uma maneira melhor, olha como o conteúdo flui. Só de ler esse esqueminha aqui, você já não imaginou um monte de conteúdo legal que a gente pode produzir para a Larissa? E se você desenha mais uma persona? O João, olha quanto mais conteúdo que vai sair para o João aqui também. Então, o exercício com persona, ele te ajuda muito nesse caminho, tá? Ele te ajuda muito a materializar um pouco mais em ações, em produtos, em promoções, em conteúdo, em qualquer coisa, vai te ajudar, tá? Para fechar aqui, quantas pessoas eu preciso ter? O pessoal normalmente pergunta, né? Não tem uma regra, tá? Thiago, eu tenho um monte de público. Um monte de público não quer dizer um monte de persona, tá? Não quer dizer que você tem que montar uma persona para cada público. Muito cuidado com isso, porque tem públicos que não vale a pena você se esforçar tanto nesse nível, tá? Que não é necessidade. Você que vai avaliar isso, tá? E você pode criar, não tem problema. É o tempo que vai te consumir para poder produzir mais. Não existe uma regra, normalmente, quando você desenha personas, de 3 a 5 corresponde a quase 80% dos seus clientes, tá? Mais do que isso, está pecando demais por excesso. De 3 a 5 representa uma boa parcela, tá? O que você faz com os outros 20%, Thiago? Você pode trabalhar os nichos e explorar novas personas potenciais. Você pode tentar experimentar uma tendência de mercado que estão apontando. Pessoas viajando sozinhas. Viagens geracionais. Pessoas viajando com vô, filho e neto. São tendências que você não está habituado, não está no seu leque, mas você pode experimentar, porque você tem um produto que dá certinho para essa tendência que está chegando. E você deixa uma margem para você exercitar e tentar trabalhar, porque esses 20% pode virar os 80% amanhã. De repente é o caminho que você, nessas experiências que você tem, de descobrir um potencial público, alguém que vai dar uma margem melhor, porque quando a gente trabalha nichos, quando a gente especifica uma especialidade, as pessoas olham com outros olhos, elas entendem que pode sair mais caro, mas você se mostrou especialista em cuidar da minha família, em cuidar da minha lua de mel, em cuidar de alguma outra situação, né? E aí te ajuda muito e te dá margem para poder cobrar mais, para ter uma flexibilidade melhor, para entregar até um produto melhor. Então, os nichos, eu acredito que é onde a gente vai conseguir, durante essa crise, ter uma margem melhor. Porque as empresas que não têm nichos, que não trabalham públicos específicos, que agrega valor, que vai dar segurança, para onde eu vou pós-Covid, que eu vou ter segurança, que eu não vou ter nenhum problema, que eu vou conseguir chegar nesse país ou nessa cidade e voltar sem ter o perigo de ficar travado numa cidade, saber o que eu tenho que levar, o que eu não tenho que levar, o que ele recomenda eu fazer, que passeios fecharam depois desse problema, que hotéis fecharam, quais estão funcionando. Então a gente tem que passar a especialidade, trabalhar nichos nesse momento, que vai dar uma margem para a gente muito melhor. As pessoas vão estar no momento de insegurança, que vão estar pagando de repente um pouquinho a mais para não comprometer uma viagem, família, casal, sozinho, qualquer outro formato. Então, por mais que as promoções vão ameaçar um pouquinho a gente vai sentir um pouquinho de insegurança, vai ter um pouquinho de medo, que é comum, não entra na guerra de preço. Tenta procurar a dor dessas pessoas que estão nesse momento para tentar suprir isso, para tentar mostrar, olha, confia, eu sei que você está inseguro de viajar, eu sei que você está com dúvida se é legal ir para tal lugar, me escuta, ouve o que eu tenho para falar, olha essa live que eu fiz especial para quem está indo para tal destino, olha esse conteúdo que eu produzi, olha esse e-book, né? Assiste esses vídeos aqui que eu produzi. Então, tudo isso é munição para você nesse momento de crise, tá? Então você consegue hoje desenhar melhor um cenário futuro. Não apelar para preço, por favor, não apelem para preço, tá? Thiago, eu tenho margem para trabalhar com preço, eu vou seguir esse caminho. Ótimo, segue esse caminho e vai muito bem, tá? Porque você vai ter um grande mercado para trabalhar, que é o pessoal que está procurando promoção, o pessoal está com grana curta e tudo mais, mas é um pessoal que também pode ter problema, é um pessoal que pode, você, num leilão de preços aí entre empresas, o cliente, você dá um preço que já está bem baixo, ele chega no concorrente e traz para você a proposta dele, e aí, consegue bater? Você vai lá e tem que conseguir bater. E se você sobreviver até esse ponto e agora vai ter que entrar numa guerra de preço, pode ser que você morra agora. Então tente pensar e avaliar, tá? Eu fiz um post hoje muito legal sobre possibilidades que você pode fazer no pós-crise.
tipos de produtos, produtos nacionais que podem entrar na sua carteira, pessoas que vão viajar próximos da sua cidade, nesse primeiro momento vai pegar o carro e vai ir para não ter que entrar num ônibus, ou ter que entrar num avião, ou ter que pegar um aeroporto cheio de gente. Então vai ter um ciclo aí que tem bastante dica legal, se vocês puderem consumir, tá na minha timeline de hoje. Tem essas dicas bem legais que já começa a te materializar um pouquinho até a entender quem que é o seu público aí, o que ele pode gostar, até desenhar essa persona. Eu considero muito público local. Se você é receptivo, se você é hotel, tenta focar em público local para tentar trazer experiência para eles, porque eles vão procurar viagem, talvez ainda nos arredores, tá? É uma oportunidade aí que vocês podem trabalhar nesse momento. Encerrando então, que eu já estendi até demais, né? Aqui tem outras informaçõezinhas, mas que não é tão importante, que eu já trouxe tudo nesse bolo de informação que eu trouxe, tá? Muito obrigado então, pessoal. Acho que a gente está no momento agora de pensar, de refletir, tá? Eu quero aqui deixar aberto então para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, ou alguém fez pergunta e eu não acompanhei e ficou lá para trás, que acontece bastante, né? Às vezes não consigo deslizar. Então, normalmente perguntas, tem um grupo do Telegram todo dia eu posto conteúdo, informação ali também, até se você não consegue acompanhar todas as redes, tem podcast que é direcionado para o público profissional do mercado e futuros acadêmicos, tem conteúdo no LinkedIn, que às vezes é um pouco mais institucional, mas quase sempre é o mesmo conteúdo com uma outra roupagem dos outros canais, mas é legal para se você quiser ficar antenado nas informações. O Telegram é até legal para a gente discutir. Se você quiser continuar a conversa por lá, eu tô lá, a gente discute, né, consegue tirar algumas outras dúvidas. Se ninguém tiver alguma dúvida, a gente encerra, porque a live vai ficar bem comprida. Depois daqui eu ainda vou ter uma reunião, mas depois eu vou subir no YouTube. Sempre os links vão estar na minha bio, ou já assina o meu canal do YouTube, que cai primeiro ali dentro, né? Então já assina o YouTube, todos os links estão na minha bio, tá? E muito obrigado então para quem participou, para quem ficou até aqui, continuou, né, na próxima live, que foram 2 lives aqui de novo. Muito obrigado, vamos continuar a conversa no inbox, tá? A gente vai se falando. Valeu, até mais. Muito instrutivo. Peraí que tem algumas coisinhas aqui. Quando trabalhamos diretamente com o público internacional, qual o melhor a ser feito para trabalhar com esse público? Olha, vamos falar pelo inbox, que é melhor, porque isso aqui vai dar uma discussão um pouquinho grande, tá? Me chama no inbox que eu tenho algumas sugestões. Inclusive vai entrar na parte 2 de dicas para quem ainda precisa trabalhar o internacional, que é um pouquinho mais complexos, tá? Um pouquinho mais complexo, depende até do produto ou do destino que você trabalha, ou se você trabalha com incoming, que aí você está trazendo internacional para o Brasil, ou se você está mandando brasileiro para fora, isso aí a gente vai conversar também, tá? Me chama em inbox, que aí de repente a gente até faz uma live depois sobre esse assunto, beleza? Valeu, brigadão, gente, até mais.